Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam muito bem e que saudade de estar aqui gravando conteúdo para vocês. Olha, eu vou até chamar já o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, que é o Augusto, que a gente já vai contar para vocês o que aconteceu. Nós estamos bem, mas a gente tava morrendo de saudade, né, Augusto, de estar aqui com vocês. Olá, Ana Carolina, muito obrigado, por essa acolhida rápida. E para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, aonde você estiver. Esteja na paz e no bem, nessa construção de um mundo mais justo, fraterno, inclusivo, solidário. E muito obrigado aqui pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Se você está no carro, por favor, cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Aonde você estiver, se você está na sua casa fazendo aquela faxina boa, ou no trabalho, ou fazendo uma caminhada, muito obrigado pela sua audiência aqui, que é o seu e o nosso Educação Financeira para a Vida. E a gente pede muito desculpas para vocês por esse hiato de programas e ao mesmo tempo a gente agradece porque eu vejo que vocês continuaram ouvindo, maratonando os episódios atrasados, mas é que o Augusto teve que passar aqui por uns procedimentos cirúrgicos no dentista e aí aconteceu que não saiu, sabe o planejamento? Então, gente, planejamento lá na dentista não foi 100% efetivo porque um dente não tava do jeito que ela achava que estava e aí demorou um pouco mais para a recuperação do Augusto, que ainda vai ter que fazer mais uma parte do procedimento. Daí, né, gente, não dava nem para falar direito, ele precisava muito de repouso, né? Que saudade que eu tava de falar. Você sabe que ainda tem alguns pontos na minha boca, né? E tá doendo. Vira e mexe, tem que passar uma compressinha aqui, tomar um remedinho ali. Mas estamos aí firme e forte com conteúdo, com material novo para vocês, que é um serviço de utilidade pública. E como a Ana iniciou, desculpem, se uma ou outra palavra ficar meio engasgada, a gente está fazendo bem a articulação aqui da boca para comunicar de maneira clara, mas ainda o ponto dá uma enroscadinha ali na língua. Pois é, gente, mas o Augusto tá bem, não se preocupe. O programa de hoje é um programa de utilidade pública, como o Augusto já mencionou. É um assunto que a gente já queria ter trago para vocês nas últimas semanas, que é o programa Desenrola Brasil, este programa para negociação de dívidas que está acontecendo já há cerca de um mês aqui no nosso país. E existem muitos questionamentos, vieram pessoas mandando mensagem perguntando, perfis falsos também, tentando aplicar golpe, então tem muita coisa que não tá explicadinho. E hoje a gente vai tentar aqui passar todas as informações para vocês tirarem as dúvidas e também é claro que tem aquela pitadinha de espiritualidade, né? Como sempre, E lembrando que esse, como você mencionou, esse é um podcast fruto das indagações, das questões, das sugestões dos nossos ouvintes. Então vocês pediram, que estavam aí ansiosos para que a gente falasse alguma coisa e ajudassem o passo a passo. Então fique conosco. Se você está gostando desses minutos, compartilhe com seus amigos, familiares, aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa vai gostar desse material, vai curtir e vai fazer bem para ela. E é muito real, eu já tive alguns clientes que tiveram boas ofertas, a gente fez boas negociações e descontos excelentes, assim, de 70%, 80% na dívida e já deu ali um grande alívio dentro do caminho do planejamento financeiro, né? Não, é um negócio muito legal, gente. Mas aí que tá, Então o Desenrola foi criado pelo governo federal, existem outros programas de negociação de dívida, Lá tem os programas do Serasa, tem os programas regionais no Procon, das regiões, enfim. Mas aqui é um programa, então, criado pelo governo federal, que tem como objetivo tirar
as pessoas da inadimplência, como vocês já sabem, né? Aqui no Brasil, aproximadamente 30% das famílias não conseguem pagar suas contas, né? Estão com contas atrasadas e o endividamento aí passa da casa dos 70%. E aí a gente vai falar primeiro quem são as pessoas que podem participar, porque nem todo mundo se enquadra nos pré-requisitos e nem toda dívida se enquadra também. Então, tem etapas, tem pré-requisitos, a gente vai falar um pouquinho para vocês, tá? Então, a gente tem algumas faixas no programa, não? Inicialmente 2 faixas. Na primeira faixa, se enquadram as pessoas que ganham até 2 salários mínimos aí, até R$ 2.640 por mês, ou aquelas pessoas que estão inscritas no CAD único, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, certo? Essas pessoas que se enquadram na faixa 1, elas têm dívidas que não ultrapassam o valor de R$5.000, beleza, elas continuam enquadradas. Ana, passou dos 5.000, não é nessa faixa que vai se enquadrar, não é nesse momento de negociação, tá? Tem mais um critério, então tem a questão da renda, 2 salários mínimos, dívida que não ultrapasse os 5.000 e também tem o tempo em que a pessoa está negativada. Então a pessoa tem que estar negativada lá, né, como seu nome, a gente fala assim, nome sujo, entre aspas, né, muito popularmente, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, tá? Então é isso, entrou lá durante este período, cabe dentro da faixa 1 do nosso programa, tá? Bom, as pessoas que se enquadram então nesses 3 pré-requisitos, elas já contam com as instituições financeiras para negociar, mas elas vão ter um canal exclusivo para participar do Desenrola. Só que aí que tem um detalhe, a faixa 1 ela vai começar a rodar a partir de setembro, então até legal esse podcast tá saindo agora, sabe, Augusto? Porque vai ser... O primeiro passo é ver qual a faixa onde eu me encaixo, não é isso? Isso, se eu me encaixo em alguma faixa. Então se começa a partir de setembro, melhor ainda. Isso, aí agora vai ter já o tempo ouvindo nosso programa para se organizar certinho. E aí como que vai funcionar para quem se enquadra ali? Vai ter todo um procedimento diferente. Nós vamos explicar daqui a pouquinho, pela própria plataforma do Gov, bonitinho, tá? Então, olha que interessante, a faixa 1 é a primeira. Então, tem a faixa 1. Mas não foi a primeira que começou o programa. Entendi, porque senão o pessoal vai falar assim, mas você disse que já tiveram pessoas que conseguiram, né? É porque assim, gente, os programas, ainda mais um Brasil, um país continental como o nosso, eles têm os seus passos, né, de implementação, de teste, lançamento, aí faz um teste, faz uma adaptação, melhora, justamente para ser inclusivo, para que cada cidadão, cidadã possa exercer a sua cidadania financeira, né? Exatamente, e aí o programa optou por iniciar com a faixa 2. Sinceramente, eu não sei o critério que eles utilizaram, talvez a maioria da população se enquadre dentro dessa faixa, que é uma faixa um pouco mais extensa, na questão do endividamento, ou porque o valor da dívida ele é maior, né? Mas a faixa 2 são as pessoas que têm uma renda de até R$20.000. Então, todo mundo que tem uma renda que vai ali acima de 2, né, até 20, entra ali. Beleza. E as dívidas são de qualquer valor. Pode ser uma dívida de 1.000 e uma dívida de 200.000. Entende? Então, aqui não tem um pré-requisito para a dívida. Qual que é o segundo pré-requisito, então? O segundo é que a dívida tem que ter sido ali inscrita, negativada, até dia 31 de dezembro de 2022. Então, a dívida que negativou esse ano, ela não entra no programa. Todas as dívidas que foram negativadas até 31 de dezembro de 2022 entram. Então, o pessoal que entrou no endividamento na pandemia, por exemplo, que perdeu o emprego, que diminuiu a renda, entra nessa faixa aqui, tá? E aí, como que funciona? A gente vai explicar detalhes depois, Augusto, mais direitinho, mas nessa faixa não é pela plataforma. As pessoas vão entrar em contato diretamente com a instituição que elas estão com a dívida. Então, eu devo no banco A, eu vou naquele banco.
ou eu vou entrar no site daquele banco, no aplicativo, vou procurar o gerente da minha conta, assim por diante, tá? E aí a gente tem também não é uma faixa, mas é uma gama de dívidas que se poderia chamar de faixa 3, se quisesse, né? Mas são as dívidas de até R$100, que é a terceira regra do programa. Então, aquela pessoa que tem uma dívida muito pequenininha, igual ou inferior a R$100, né? Pessoas com esse tipo específico, elas vão lá e já deixam de fazer parte automaticamente dessa estatística quando o programa rodou, né? Então, se a instituição aderiu ao programa, o banco, por exemplo, a pessoa já tirou o nome dela da negativação. Aí fica, né, a expectativa dos nossos ouvintes. E a expectativa de pensar, nossa, será que o meu banco aderiu ou não aderiu? Então você vai ter que procurar saber, né, se a sua instituição bancária, né, da qual você está ali inadimplente, se ela aderiu. E aí você vai com toda a alegria e confiança dizer, olha, pode limpar meu nome aí. Daí duas coisas bem importantes, né, gente? A gente não falou no início, mas quando o governo federal abriu esse programa, ele lançou como se fosse um convite, assim, olha, quais são aí os bancos, as instituições que querem participar? E aí os bancos foram aceitando, tanto que ficou um tempo esperando e tudo. Então, nem todos participam, mas os principais bancos grandes, assim, do Brasil, que são os mais utilizados pela população, estão aí participando do programa. Beleza, Ana, mas então tá, eu tinha uma dívida de R$100 lá, eu não tô mais com o meu nome sujo, vamos chamar assim, negativado. Mas a dívida eu não preciso pagar? Claro que tem. Você ainda precisa pagar, não é perdão de dívida, gente. É tirar o nome ali da negativação. Por quê? Isso faz com que a pessoa consiga acessar outros serviços financeiros mais baratos. Porque se eu tô com o nome sujo, eu fico com o meu ponto baixo, minha pontuação baixa, eu vou acessar um serviço financeiro e aí o crédito se torna muito mais caro e aí o meu endividamento ele pode aumentar. Entendeu? Então é nesse sentido, né, que vem. Então eu preciso pagar. E outra coisa, o nome só vai sair dessa lista se você tiver essas dívidas de até 100, não tiver outras. Se tiver outras, seu nome vai continuar por aquela outra, entendeu? Mas o governo criou essa, digamos, faixa, essa terceira linha do programa, porque também tinham muitas pessoas com essas dívidas pequenas. Às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa esquece. Aí ela não entra lá no aplicativo do Serasa, ou ela não atende essas ligações que vêm de fora. Mas tem gente que esquece, Augusto. Sim. Entendeu? E também para os nossos ouvintes que estão se perguntando, gente, mas vocês estão falando assim, tá meio confuso. A gente tem conteúdos, episódios específicos para crédito, né? Como utilizar o sistema de crédito, empréstimo consignado, bom para quem. A gente tem alguns episódios que tratam sobre esse tema do endividamento, do crédito, do consignado, que talvez ajudaria vocês, né, a entender um pouco as questões comportamentais e se aprofundar um pouco mais, né? Exatamente. Então já curtam aí os programas. Ana e Augusto, mas a minha dívida não se enquadra nesses critérios que vocês passaram até agora. Bom, o governo está estudando abrir novas faixas, novas etapas do programa, ainda isso não foi divulgado, então pode ser que aconteça ou não. Mas para quem tem outras dívidas, pode fazer o caminho tradicional, o Augusto falou, a gente explicou nos episódios, procurar as instituições e as empresas que você tem essa dívida para negociar, né? Porque este programa ele vale para dívidas com instituições financeiras. Então, se eu tô devendo uma lojinha lá, comprei algumas coisinhas, umas roupas pra mim, coisinhas pra casa, ainda não. É um outro momento. E quando que começou esse programa? Oficialmente no dia 17 de julho, então faz um pouquinho mais que um mês, né? E aí a gente vai agora passar um resuminho e depois a gente vai deixar o link pra vocês, porque no próprio site do Gov tem as etapas, né? E um resuminho também que eu gostei bastante foi lá no site do Serasa, gente. Tem lá um resuminho dizendo como é que a gente faz para negociar, tá? Etapas. Muito bacana.
Então eu vou resumir agora cada faixa. Pega lá o papel e caneta, né? E anota bonitinho como que funciona. Então, faixa 1. Então, vamos lá. Critério 1. Dívidas de até R$5.000. Então, pessoas com dívidas de até 5.000, tá? Débitos de até R$100 também vão ser negativados dentro da faixa 1. Qual que é o período que a dívida tem que ter sido negativada? Ela deve ter sido incluída neste cadastro de inadimplência, ou seja, de não pagamento, entre 1 de janeiro de 2019 e a 31 de dezembro de 2022. Então, antes de 2019 não vale e este ano não vale. Tá? Critério de renda: 2 salários mínimos ou estar inscrito no CAD único, né? Nos programas sociais aí do governo. Como que vai funcionar, gente? Haverá um leilão de acordos, priorizando as empresas que ofereçam descontos maiores. Então, quem oferecer desconto maior para a negociação vai levar, o que vai ser bom para quem vai pagar a dívida. Recursos do fundo garantidor poderão ser utilizados como garantia neste leilão. E uma plataforma está em desenvolvimento para essa comunicação direta entre os credores e o governo, que vai ser feito lá via Gov mesmo. No site do Gov, você tem que fazer o seu cadastro, atingir o nível ouro, lá tudo certinho. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem que a gente ajuda, né, Augusto? E se você não pagar a dívida, fiz o acordo, mas não paguei, o que vai acontecer? O seu nome vai voltar de novo para o cadastro da inadimplência, tá? Então, lembrando que essa faixa 2, essa faixa 1, ela vai começar a rodar em setembro. Então, em breve nós vamos ter mais informações sobre isso. Ana, eu já quero ler. Vou deixar o link aqui nesse podcast lá do site do Gov, que é o site oficial. E aí nós temos a faixa 2, que começou dia 17 de julho. Então, período das dívidas que foram inscritas até dia 31 de dezembro. Não tem um critério de início, entendeu? Pode começar em 2010 a dívida, tá? Até 31 de dezembro. Pessoas que ganham até 20 salários mínimos, 20 mil ali, cada instituição vai negociar diretamente. Essa é a diferença. Na faixa 1, vai ter a plataforma lá do Gov, na faixa 2, né? Nesta faixa aqui, o que acontece? Eu me enquadro, eu vou procurar o banco que eu devo, a instituição que eu tenho a dívida diretamente para negociar com ela. Ela fala assim, olha, eu quero saber quais as condições que você tem para o Desenrola Brasil. E aí faz a negociação. Aqui a gente não tem o fundo de crédito que existe no outro caso, porque se tratam de dívidas que podem ser de qualquer valor, tá? Então, essa é a grande principal diferença. Eu acho que isso é o que estava causando mais dúvidas, Augusto, porque o programa iniciou com essa etapa que eu tenho que procurar o banco, né, a instituição que eu devo, e em setembro vai ter essa segunda etapa que vai ser feito direto com o Gov, que são aí para as dívidas das pessoas que têm uma renda mais baixa, né? Interessante é que este programa, ele já negociou ali mais de 1,5 milhão de brasileiros, já no começo desse mês de agosto, já quase 2 milhões, e desnegativou 7,5 milhões de dívidas. Então já teve um resultado bem bacana, né? E antes de passar para a parte da espiritualidade, eu só queria pedir mais um ponto de atenção para vocês, que é o seguinte: quando tem uma coisa boa, uma oportunidade de negociar dívida, o que tem também? O que tem, Augusto? Golpes. E tem os golpistas, gente. Eles já criam sites falsos, aí chega no WhatsApp aquela imagem lá do Desenrola, falando, clique aqui, ligue nesse número. Então, gente, cuidado com os golpistas. Cuidado. Então, se você mandou esse podcast para alguém, já manda de novo, fala, olha, fique atenta na questão dos golpes, porque os golpistas estão
afiados e a gente vai passar algumas pistas aqui para você se proteger sua família, proteger as pessoas que você ama, porque, gente, ninguém gosta, né? Você está lutando para pagar uma dívida, de repente caiu num golpe. A frustração, a tristeza, a angústia aumenta, as brigas na família, então, atenção. Olha, a primeira dica é tudo que você recebeu até agora, a gente está gravando esse programa, está lançando agora no final de agosto, com links para você ir para sites, não é o caminho, porque a faixa que está aberta agora é só direto com o banco e não tem um site específico, gente. É direto com o banco. Mas em setembro vai começar a rodar a etapa da plataforma do Gov. Aí é que vai vir os piores perigos. Por quê? Eles querem roubar os dados. Também roubar seus dados, que é outra maneira que eles podem usar. Então eles mandam e-mails, SMS, WhatsApp, falando, negocie sua dívida aqui. Aí você já fala, meu Deus, você clica e ele vai direcionar você às vezes para um site falso do Gov muito parecido. Por mais que exista toda uma luta para derrubar esses sites, até eles descobrirem que está rodando, demora. E é tudo muito parecido. Então, recebeu um link, não clica, porque ninguém vai mandar mensagem. Entenda, o programa não vai mandar mensagem. Você que vai ter que ir atrás. Então, o que você tem que fazer? Ou baixar o aplicativo do Gov oficial, quem tem lá o seu smartphone. Não tem, entrar no site do próprio Gov, não sabe, pede ajuda para alguém, né? Pede ajuda porque, gente, não dá. Eles querem com essas páginas, cara, eles estão fazendo ali páginas também do Serasa, falando que é do Desenrola. O Serasa, ele não tem nada a ver com o Desenrola, é outra forma de negociação de dívidas. Então eles misturam as informações, colocam sites falsos para você clicar. Então assim, chegou um link, não importa. Ah, mas eu vi no grupo da família. Ah, mas fulano mandou. Às vezes, nem foi ele, às vezes foi o spam, né? O robô que mandou para você, roubou os dados da pessoa. Então desconfie sempre, gente, né? E aí eles fazem justamente essa página que você clica lá, você põe teus dados, rouba teus dados e aí, ó, adeus, meu filho, adeus. Aí fazem compra com o seu nome, você não desnegativa a tua dívida, fica com mais dívida ainda, né? Então, desconfiar sempre, procurar ajuda, tá? E é o que a gente pode fazer nesse sentido. Então, tá aí mais uma oportunidade para quem tem dívidas, negociar, ver se vale a pena. Também tem esse ponto, né? Porque às vezes vai ter lá uma oferta do Desenrola que tá com desconto até legal, até bacana, mas você não vai conseguir pagar agora. Então tem que ter o planejamento financeiro ali em dia, viu, gente? Não adianta nada você renegociar e não conseguir pagar essa dívida, ou renegociar e fazer outra. Lembre-se, tem que valer a pena. Eu só troco uma dívida pela outra se a nova for a mais barata. Então lembre-se sempre desses pontos que a gente sempre aborda aqui no MFV. É uma oportunidade boa, só que a gente nunca pode ficar desesperado e estar desatento para as outras coisas, né? Então confira, veja se quem sabe não é uma oportunidade de você renegociar aquela dívida que está aí incomodando, tirando a sua paz e muitas vezes atrapalhando a vida da gente, né? E agora o Augusto vai trazer então a nossa reflexão de espiritualidade para contribuir com esse programa. Acredito que para esse serviço de utilidade pública, né, que a gente sempre traz aqui, pensando numa educação financeira para a vida, que está tudo está interligado e ninguém se salva sozinho, né? Então, para ter uma educação financeira de qualidade para a vida nas suas diversas dimensões, as questões públicas são fundamentais, as políticas públicas, né? Então acredito que o FV, a gente sempre traz para vocês esses conteúdos, porque ajuda as famílias, as pessoas. E uma frase que me veio assim em mente quando estava preparando esse conteúdo, Ana, é de Santo Irineu de Leão, do século II. A gente já trouxe algumas vezes ele aqui para essa frase como fonte de inspiração, né? Já gravamos um podcast sobre
a máxima que ele diz, que é Gloria Dei vivens homo, que numa tradução seria assim do latim: a glória de Deus é o homem vivo, a glória de Deus é a humanidade viva, e com vida boa, com vida de qualidade, vida digna, com oportunidades. Essa é a glória de Deus, é as pessoas, a pessoa humana com possibilidade, com desenvolvimento humano integral. A glória de Deus é que as pessoas, e podemos dizer também que toda a nossa casa comum viva, e viva bem. Lembremos, né, o que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Não vida mesquinha, não vida apoucada. A gente vive, né, essa cultura do endividamento, essa globalização da indiferença, essa cultura do descartável, aonde nesse frenesi louco do corre-corre, a gente faz uma dívida, faz outra, e vem aquelas angústias, briga, e aí não vive bem. E aí vive uma loucura, não vive com qualidade. E aí também vem o Papa Francisco no seu discurso em 2020 para nós, jovens da Economia de Francisco, essa comunidade global que estamos aí há mais de 3 anos juntos. Lembro que ele disse assim, sozinho, os sistemas de crédito são um caminho para a pobreza e a dependência. Claro que naquele contexto ele estava falando do ponto de vista macroeconômico, e tem várias indicações da doutrina social da Igreja falando sobre isso, desde o Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI. Tem um documento muito legal de 2018 sobre as questões financeiras e econômicas, que trata muito bem essa questão da dívida externa. E aí o Papa, falando nesse contexto macroeconômico, diz essa frase que também pode ser aplicada para a dimensão microeconômica, né? Sozinho, sistemas de crédito são um caminho para a pobreza e a dependência. Então, nós diríamos assim, justamente, Papa Francisco, nosso irmão, nosso amigo, é preciso uma educação financeira libertadora para a vida, que esclarece os comportamentos humanos, que está permeada de psicologia econômica, de economia comportamental, entendendo os processos educativos da família, do desenvolvimento humano nas suas fases, porque não basta ter acesso ao crédito, é preciso uma educação financeira para a vida. Então essa é um pouquinho a reflexão que eu trago para a gente refletir. Exatamente, Augusto. E você sabe, lembrei também do ponto da renda básica, que é uma coisa que a gente pode também adicionar nesse programa, né? Essa reflexão, essa renda mínima, né? Que a gente precisa cada cada vez mais levantar essa discussão junto com uma educação financeira, para que as pessoas, quando utilizem serviços financeiros, né, empréstimos, financiamentos, quando o utilizem, que seja por uma escolha e que seja com uma decisão muito bem fundamentada, né, entendendo o que está fazendo. É a questão da cidadania financeira, da alfabetização. Eu tenho certeza que agora, quando começar a rodar essa fase de setembro, né, do programa, muitas pessoas vão ter dificuldade ainda assim, porque são as pessoas que têm uma renda mais baixa, são pessoas que muitas vezes não têm acesso à tecnologia, vai ter que acessar a conta do Gov. Eu entendo que é uma ideia bacana, e eu espero que venha junto com isso também um amparo para essas pessoas, locais onde essas pessoas possam procurar ajuda, né? Enfim, que se pense nisso também, porque vai ser necessário, gente. Pessoas que auxiliam, peraí, para entrar no Gov tem que fazer isso, para fazer a autenticação tem que ter aquilo, porque senão as pessoas ficam propícias a cair nos golpes, e elas também precisam entender a negociação que elas estão fazendo. Assim como as pessoas que tinham dívida até R$100, tem que entender que a dívida não sumiu, né? Porque também, o que acontece? Sem uma educação financeira, a pessoa pode voltar para essa situação. E ainda pior. Então eu sei que esse é um programa importante,
que isso é fundamental, mas a gente também não pode deixar de fazer nosso trabalho de alerta, de educação. Então você que está escutando esse programa, sabe que tem alguém que precisa de educação financeira para a vida, manda os nossos podcasts, porque o nosso objetivo aqui é fazer você pensar, refletir e viver bem com o dinheiro, que é um instrumento para gerar a vida. Então esse é o nosso objetivo aqui no EFV. E olha só, Augusto, finalizando nosso programa aqui, você não classificou ainda com 5 estrelas? Você tá bobeando, gente. Classifica com 5 estrelas. Você tá ouvindo no YouTube já, dá aquele joinha lá, curte nosso vídeo. E o legal, assim, que eu tava comentando com o Augusto é que nesse ato de programas que a gente tiveram 2 países novos. Inclusive, a gente pede desculpas, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo de outros lugares. Eu sei que pode ter brasileiro que tem dívida ainda no Brasil, mas a gente precisava fazer isso, né? Muito, muito importante para realmar a economia brasileira, a gente divulgar esse programa. Mas a gente tem 2 países novos. Antes de falar, eu queria dizer que o Japão agora é a nossa 4ª maior audiência. Então deu uma estourada no Japão, gente. E nossos ouvintes brasileiros que estão aí, konnichiwa, heiwatazen. Que alegria, muita a comunidade brasileira no Japão é grande. Então compartilhe esses episódios e um beijo pra você. E a outra coisa é que agora a gente tem ouvintes na Bulgária, que é um novo país, tá? E também nas Ilhas Maurício, que eu fui pesquisar, negócio, né, um país africano maravilhoso, umas ilhas assim, que é coisa de novela, não conheci. Então um beijo pra vocês que estão aí nesse lugar bonito e estão escutando a gente. Vocês estão morando ou vocês estão passeando aí. E também na Bulgária. Então, um beijo. Obrigado, gente, por estarem ouvindo. Este foi o programa de hoje. Lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.